Olá, professora, olá, professor das escolas privadas da cidade de São Paulo. Estamos aqui hoje fazendo um novo encontro literário, agora com o privilégio de dialogarmos com Marcelo Drummond, presidente da associação que mantém o Teatro Oficina que, com toda certeza, terá uma vida muito longa, haja vista tudo que já produziu e que ainda vai produzir. To be or not to be? That is the question. To be or not to be? That is the question. Marcelo, muito obrigado por você nos receber aqui e eu realmente, em nome da diretoria do sindicato, dos professores e professoras, estou muito agradecido por você nos receber. Obrigado a vocês terem vindo, eu acho tão importante. Divulgar para professores, inclusive, é uma coisa muito importante. E chega para o professor, chega para os alunos também. Ótimo, melhor ainda. Ótimo. Então vamos começar, Marcelo, falando desse espaço aqui. Nós estamos no Teatro Oficina, e não é um teatro convencional. O que você tem para nos contar desse teatro e a importância dele na cena paulistana do teatro e até mesmo do Brasil? Eu diria até mundial. Porque o Oficina, bom, ele é desse jeito, um desejo do Zé. É um projeto da Lina Bobardi, com o Edson Elito, mas tudo a pedido do Zé, como o Zé queria fazer o teatro. Filme esse teatro estranho, nessa rua, essa avenida, essa coisa que é inspirada em São Bódromo, é inspirada na rua, é inspirada na zona. Na praça. Não, é mais na rua, é mais a avenida, o desfile. É claro que a Praça Ágora é muito importante para a gente, né? Faz parte do teatro, você estar na Ágora. Mas essa avenida, essa coisa inspirada, porque é um único. Esse teatro é único. Ele foi até considerado pelo The Guardian em 2015 como traduzido como o mais bonito, mas era The Best. Então, o The Best é outra coisa, não é o mais bonito, né? Mas, enfim, e botar o segundo como o segundo Epidaurus da Grécia. Eu entendi porque quando você vai na Grécia, tem vários teatros em ilhas, como é o Epidaurus, menores, maiores, tal, mas tem muitos, né? Daquela forma. Desse teatro é esse, sabe? Não tem outro. Até apareceu na televisão um programa que tinha um cenário parecido, com esse meio inspirado. Ficava meio claro que era inspirado no Teatro Oficina. Mas com isso nos deu uma forma também teatral, que é mais aberta, porque aqui a gente está muito perto do público e longe ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a gente tem que projetar para o público que está lá mais de 50 metros, a gente tem que falar com o público que está aqui a 1,5 metro de você. Entendeu? Então, ele deu uma coisa no teatro diferente, né? Deu corpos diferentes, né? Porque no teatro a literatura ela entra no corpo, né? A gente pega aquele papel que tem o texto e coloca isso dentro do corpo. Então a gente fala, não só fala, a gente age, sente todas as coisas a partir de um texto ali, a partir da literatura. Mas aí que deixa de ser literatura quando a gente coloca no corpo, que aí vira teatro. Coisa linda. E isso deu uma forma para a gente diferente, os corpos
em cena aqui é diferente de um corpo que está no palco italiano, que está de frente. Inclusive, no palco italiano a gente tende a curvar um pouco para baixo. Aqui a gente tem que olhar para cima. Isso foi dando uma forma de fazer. E Zé Celso que pensou nisso. Pensou nisso. Nesse desconforto, vamos dizer assim, mas que cria uma situação única. O desconforto também a Lina pensou, porque a Lina pensava assim, um público sentado em cadeiras como igreja, e ela pensava, vendo Pompeia também, que todo mundo diz que é um desconforto, mas a Lina dizia que no cinema a gente fica assim, a gente encosta e fica naquela sala escura só recebendo aquilo que está projetado. No teatro, ela achava que o público tem que estar mais atento, o público tem que estar mais... Ele não está parado, ele não está ali passivo, exatamente, ele está ativo. E aí eu quero saber, o batismo de oficina é por causa disso? Porque aqui é um local de transformação, não? Era isso. Inclusive, assim, o Zé falava que tinha bigorna, porque tinha que botar o ator e malhar o ator, como se estivesse numa bigorna. O ator é feito, né, sendo malhado, sendo como um ferro que é malhado na bigorna. O nome oficina, eu não sei quando foi o jeito que eles encontraram de ser oficina, mas eles pensavam nisso, no lugar de trabalho. Porque aí depois vieram as oficinas culturais, que aí é onde se aprende o ofício. Sim. Que é diferente da oficina aqui, que era o lugar do trabalho, não era o lugar onde estava ensinando o ofício. Né? Era o lugar de trabalho, daí o nome, a oficina veio disso. Eu sei do Usino Zona. O Usino Zona veio nos anos 80. A associação foi criada em 82, 84, quando o teatro foi tombado, porque o teatro foi tombado e desapropriado para continuar sendo teatro. Depois a gente entra na história do Silvio Santos. Mas veio disso. Então, essa associação foi criada porque o grupo Oficina Limitado faliu, né? Aí ela foi criada, que era a Associação de Energias e Trabalhos de Comunicação Sem Fronteiras, Usino Zona. Aí poupou, aí quando eu cheguei, e a gente falava em Teatro Oficina, eu falei, por que não é a Associação Teatro Oficina Usino Zona? Aí virou Associação Teatro Oficina Usino Zona. E a Usino Zona veio porque um dia a Regina Casé, quando ainda era o Asdrubal, em São Paulo, eles vieram visitar o Zé, eles conheciam o Zé. Enfim, eles, enquanto se formavam em teatro, eles assistiam muito a oficina, adoravam o Zé. Né? Enfim, a Regina Casé falou, a oficina, eu sou mais usina. Aí o Zé falou, pois não, aí ele fez a usina. A Uzona, obviamente, veio. Já sabemos por que apareceu a Uzona. Aqui agora, nesse porto, vem descobrir o próprio corpo, com medo dos tabus, o tabu, ficar nu. Aí tem essa associação que manda, que segura esse teatro, já esses anos todos, que construiu esse teatro. Porque quando eu cheguei aqui, eu cheguei em 86, na verdade, mas era final de 86. Eu cheguei porque era feriado, eu vim pro feriado e acabou ficando. E fiquei, estou aqui até hoje. Quando cheguei, o teatro era um buraco, ele não tinha nada. Estavam levantando essas primeiras pilastras azuis que estão no fundo aqui, que são as estruturas do prédio. Era isso, não tinha um teto novo, era um buraco ali, e era um terreno todo
balde. E a gente foi construindo, engraçado, com o teatro. O financiamento veio disso daí. O financiamento veio entre... Primeiro, teve a história do Maluf, que é conhecida, que o Zé foi um embate, porque era o dinheiro que lembra que o Raoni dizia do cheque que tinha recebido do Maluf? Sim. Aí o Maluf dizia que não era dele, e o Raoni dizia, e o Zé falou, bom, se não é de ninguém, é meu, então. Né? Aí ele foi pro jornal e falou, é ladrão, tem que dar dinheiro para a cultura. Aí o Maluf deu dinheiro. Zé Celso, eu te pergunto, como é que combina o diretor que teve sua oficina de trabalho invadida durante o regime militar com Zé Celso Martinez Correia, que recebeu dinheiro do senhor Paulo Maluf? Onde é que foi o dinheiro do governo militar? E onde é que está o dinheiro no Brasil? Eu não me enderecei ao Maluf. Houve uma outra coisa muito mais bonita que isso. Foi um artista, João Carlos Martins, que foi exatamente o secretário da Cultura, sem ocupar o posto no momento, que fez essa transação maravilhosa, de que me orgulho muito ter conseguido exatamente aquele dinheiro, 450 milhões na época, que foi investido no Teatro Oficina. Em nenhum momento você se sentiu usado pelo senhor Paulo Maluf? Quer dizer, você estava no aperto, você precisou do aconteceu uma coisa, olha, ele foi elegantíssimo. Quem acompanhou seriamente isso, leu os artigos, acompanhou as coisas, ouviu as coisas na televisão, vê que foi realmente um tipo de debate democrático para valer. Aí ele foi pagando, mas no que o Maluf deu dinheiro, tinha o Celso Furtado, que era o ministro da Cultura, e o Celso Furtado falou, não. Aí entrou o Ministério da Cultura, o MIC, na época, para fazer a obra. Fez uma parte da obra, principalmente a parte subterrânea, banheiros, algumas coisas assim. Depois parou, aí ficava aquela seca. Aí a gente fazia um evento de teatro, chamava atenção, aquilo, aí voltava a negociar de novo. E assim foi durante um tempo, até que um dia era um concurso de dramaturgia, o Zé escreveu Cacilda, ele ganhou o concurso com Cacilda, e ao mesmo tempo a Cristiane Torlone veio ler Cacilda, e ela era amiga do Quércia, que era o governador. Ela era amiga do Quércia porque na época dos Direta Já ela fez o Quércia tirar a costeleta. Olha. E deixou ele mais bonito, assim, disse que ele era bonito, então ele gostava muito dela. Aí ela procurou o Quércia e falou, tem que fazer alguma coisa pelo Teatro Oficina. E o Quércia, no dia que ia sair, que ia passar pro Fleury, sim, Fleury, né? Quércia e depois Fleury. Aí o Quércia passou para o Fleury, que tinha que fazer. Aí como ele retomou a obra, mais um pouco, aí parou um pouquinho na frente, aí teve o massacre do Carandiru, e ao mesmo tempo tinha todo aquele movimento contra o Collor. E a gente entrou em cena nessa época, que era quando... Foi logo depois que denunciou o Collor que a gente entrou em cena. Até o Collor virava... A gente entrou em cena primeiro com As Boas, num centro cultural, e tinha um retrato do Collor em cima, pendurado, assim, como se fosse o patrão. Né? E esse retrato caía. Grande irmão. Porque As Boas eram a peça do Genê, são duas empregadas que entregam o patrão, então o patrão está preso e a madame está sofrendo muito com o patrão, e elas resolvem envenenar a madame. Não conseguem, aí quem conhece a peça, depois ela acaba se envenenando. De agora em diante, vocês serão as herdeiras de tudo. Madame, por mim, pode ficar com as suas toaletes. Como? Madame deverá encomendar ainda mais belas. Eu correndo as costureiras. Eu já expliquei a tua irmã. Eu só preciso mesmo de um pretinho. Para os dias de visita aqui, entre as grades. Madame vai ficar elegantérrima. Sua tristeza lhe dará inspiração. Novos pretextos. A gente entrou em cena com As Boas lá. A gente fez uma temporada com o Raul Cortez, que era o grande
Porque o Raul Cortez, quando ele foi uma espécie de aval para o Zé entrar em cena novamente. Porque ele era muito famoso, de televisão, tinha um público muito grande que assistia a ele. Ele entrou, primeiro ele leu, ele falava, não, eu não vou fazer isso, imagina o meu público vai me ver de mulher, mas não aguentou, no dia seguinte ele ligou e falou, eu quero fazer. Eu quero fazer. Era um papel maravilhoso mesmo, ele Então, fazia divinamente bem. Não é que Clara tem mesmo razão? Eu vou continuar a vestir para o patrão. Então, eu preciso de um novo figurino para o novo luto, o do exílio do patrão. Eu inventarei e usarei um ainda mais suntuoso que o para a morte dele. E vocês me ajudarão. Vocês darão a maior força usando minhas roupas velhas. Dando a vocês, talvez eu consiga obter a clemência deles. Nunca se sabe. A lei de São Francisco é dando que se recebe. Mas, madame... O chá, madame. O chá está pronto, madame. Toda aquela turbulência do final dos anos 80, início dos anos 90, foi um caldeirão para vocês, então, né? Foi. Foi um caldeirão. Foi o caldeirão. Aí a gente veio e logo depois veio a coisa do... A gente tinha acabado de sair de cena, de terminar a temporada, aí veio a coisa do Collor pedir para sair todo mundo de verde e amarelo, aí saiu todo mundo de preto. Isso. Aí o Zé deu uma entrevista e o Zé falava assim, não, eu vou vestir um preto Hamlet, um preto anarquista. Tem essa visão também do Hamlet como... que não é só o luto, mas o preto dele tem um lado anarquista. A visão do Zé, o Zé era um anarquista de fato, né? A gente saiu e o Zé falou, vamos usar o preto Hamlet. E a gente foi fazer um evento aqui, e esse evento aqui a gente leu, o Zé leu Fantasma, a cena do Fantasma com Hamlet, pedindo para vingar, né? E foi a primeira parte que a gente fez. Olha, meu senhor! Chegou! Meu anjo da guarda! Me protege! Seja você um espírito de luz ou um gnomo sem vergonha! Traga você o sopro do céu ou o bafo do inferno! Tenha você intentos malignos ou benignos! Eu quero falar com você! Te chamo Hamlet! Rei! Pai, não me deixe Focar na ignorância. Diz, por que a sepultura onde nós vimos você serenamente estirado abriu a sua pesada mandíbula de mármore pra te cuspir pra cima de novo? Diz, por que isso? A propósito de quê? O que nós devemos fazer? Olha! O Zé deu uma entrevista também na televisão, num canal assim. Tinha um canal que começava a aparecer uns canais UHF, Sim. né? E ele deu uma entrevista no canal desse, por acaso o Danilo viu, Danilo Miranda. Aí o Danilo Miranda procurou, falou não, que o Sesc explicou como era o Sesc, enfim, o Sesc tem um trabalho fenomenal, Sim. né? E o Danilo sugeriu da gente fazer alguma coisa. Aí a gente combinou, fazia um ensaio aberto de 15 dias, e eu falei, se eu fizer isso, a gente monta a peça. E realmente a gente montou. Olha. E montou assim, com o apoio do Sesc. Aí a gente ainda patinou um pouco aqui até abrir o teatro, ainda em obra. Né? A gente aí abriu o teatro e fazia o Hamlet no fim de semana. E Hamlet... que ano que abriu aqui? 93. 93. 93. Estamos aí há 30 anos. 3 de outubro de 93. O babo do rei! Yorick, deixa eu ver. Yorick! Eu conheci ele, Horácio. Era um moleque de um humor incrível, de uma fantasia fora do comum. Me carregou nas costas mais de 1000 vezes. Ai, que a versão que isso me dá agora me sobe na garganta. Hoje você tem uma quantidade fixa de trabalhadores aqui, incluindo atores ou não?
Fixa não. Não, é por Varia. demanda. Por demanda. Tem muita gente que é próximo à oficina. Faz parte da companhia, de certa forma. Gritou, vem. Gritou, vem. Exato. Tem muita gente assim. Aliás, a oficina sempre teve assim. Inclusive, o Raul Cortez não foi o primeiro trabalho dele na oficina, quando fez as boas. O Raul Cortez fez Pequenos Burgueses aqui. Ele trabalhou no início do Graça e Senhor. Várias pessoas faziam parte da oficina e vinham para as peças, e quando era outra peça, outro elenco, enfim. Embora tivesse aquelas pessoas fixas, que era o Renato, que era o Zé, Renato, Ítala, Fernando Peixoto, Ed Fraser, tinha a Miriam Meller no início, mas nesse grupo fixo sempre vinham atores trabalhar nas produções. Eu estou vendo esse paredão aqui de vidro. Ele tem. Qual é a razão dele existir? Vocês fazem alguma coisa durante o dia também? Já aconteceu isso? Já aconteceu. A ideia era essa? Usar uma luz natural? A ideia da Lina era ter luz natural, porque o que facilita muito para a gente, assim, porque a gente, em vez de ensaiar durante o dia acendendo luzes, não, a gente não precisa acender luzes, a gente tem ensaia. Essa claridade toda. A gente ensaia, a gente trabalha, se tiver algum evento raro, acender as luzes. A Lina é a nossa maior e ela pensava, arquiteta, porque ela tinha feito tanto lá no Gregório de Matos, na Bahia, quanto no Sesc Pompeia, aqueles buracos que ela chamava de Beirute, que eram os buracos da guerra que faziam nos prédios. Ela chamava de Beirute, porque Beirute foi bombardeada. Foi bombardeada na época. E aí ela fazia isso para ter luz natural. Aqui era um muro, porque o teatro antigo ia até ali no meio. Ali era o palco. Aqui era a parte de trás, onde tinha os camarins, tinha cantina, tinha umas coisas todas que serviam o teatro, inclusive para o público. Tinha uma cantina aqui. Com a demolição, a ideia da Lina era que aqui só fosse teatro. Tanto que a administração fica numa outra casa, que a gente aluga. Tanto a administração e hoje em dia também o acervo. Certo. Acervo de figurino, que temos muitos. Além do arquivo de papel, de fotos. Guarda isso, pelo amor de Deus. Não, super. Digitaliza também. Está digitalizando, está tudo certo nesse sentido. Agora que eu estou trabalhando o arquivo do Zé, que eu estou tirando de casa, limpando, às vezes limpando folha por folha de papel, assim, pego papel, ele está todo cheio de fuligem. Arqueologia. Aí agora eu estou fazendo isso lá do Zé, mas daqui o arquivo já é organizado há muito tempo, tem uma arquivista que trabalha conosco, a Thaís. E aqui nesse espaço tem atividade o ano inteiro? Costuma ter. Porque você falou que vocês estão com dificuldade de patrocínio. Então, a casa se retroalimenta. Não é do jeito que deveria ser, vamos dizer assim, no aspecto da manutenção das coisas todas, porque tem muita coisa que a gente tem que fazer. Bom, a gente inclusive tem que adaptar para ter banheiro de cadeirante, porque não era obrigatório quando foi. Sim. Aí tem que ter banheiro de cadeirante, tem que ter um lugar de cadeirante para poder subir ali, porque os cadeirantes eles acabam ficando na pista, né? Arrumar, botar e modernizar. Quem sabe o governo federal agora volte, né? Mas o problema é que aqui é do Estado, né? É do Estado. Mas como você falou que lá no início foi tombado, desapropriado pelo Estado de São Paulo. O Celso Furtado entrou. Hoje em dia já é tombado pelo IFAM também. Pelo IFAM, pelo Compresp e pelo Estado. Como é que é? É tudo a mesma coisa. Eu gostaria de lembrar que se nós vamos tombar uma oficina, nós não estamos tombando uma oficina para tombar um edifício qualquer do Bexiga.
Nós estamos tombando oficina para ele continuar a ser teatro. A dona Lina fica respaldada para assinar as obras de restauração, de conservação e reparo necessárias para o bom uso da função ambiental, certo? E o dono desse entorno aqui, você estava falando para nós, para mim, que nós estamos falando de uma área de 11 mil metros, é isso? 11 mil metros. E ele está encravado num terreno que pertence ao Silvio Santos. Ele sinaliza, de alguma maneira, para revitalizar esse espaço no sentido... Não, tem uma coisa que o Euclides fala nos Sintomas, que é aquela coisa que cria o deserto para depois consertar, sabe? Sim. É mais ou menos isso. Ele criou uma coisa que demoliu todas as casas que tinham aqui. Eu quero saber dessa história. Você estava falando que, inclusive, casas tombadas. Né? O Bexiga é tombado. Então é estranho que se demolam casas e não tem nada. Não acontece não nada. acontece nada. É esquisito. Isso aconteceu direto na Avenida Paulista. Um monte de casarão foi pro chão do dia para a noite justamente para... Aí fica assim, porque aí a coisa assim, eles falam tem que manter o entorno. Não é o caso daqui. Aqui o projeto é tombado, né, também. Mas manter as paredes, essas coisas assim. Aí vem revitalizar com shopping, com um monte de coisa. Era a ideia dele, vamos revitalizar. Então você destrói tudo a coisa, aí depois fala, vamos revitalizar e botar um shopping. Isso é revitalização? Não, isso é especulação. É exclusão também. É especulação, é gentrificação, é outra coisa, sabe? E agora eles querem subir torres, porque o último projeto do shopping foi rejeitado pela largura das ruas. Seria um caos urbano. Um caos. Nada andaria aqui se tivesse um shopping. Né? Aí ele veio com um outro projeto que são 3 torres de 100 metros de altura, que faria sombra no Teatro Oficina, na Casa da Dona Yaya, no TBC, no Castelinho da Brigadeiro, todos que são tombados. Quer dizer, a briga começou em 1980, quando ele quis comprar o Teatro Oficina. E o Zé e o pessoal da Oficina da época fizeram um evento no Ibirapuera chamado Domingo de Festa, que contou com muitos artistas. Caetano, Gil, Emilinha Borba, Marlene, tudo veio para juntar o dinheiro para comprar a oficina. E a Caixa recusou, dizendo que um grupo de teatro não tinha condições de comprar, fazer um financiamento, apesar de ter o dinheiro. E ele pegou o dinheiro, investiu em equipamento de vídeo, que na época era muito caro, né, o Matic, e começou uma luta com o equipamento de vídeo. Então ele chegava com vídeo, ia filmando todos os lugares, então todas as reuniões, tudo que ia fazendo, e comprometendo todo mundo. É bem a cara do Zé. Aí, com isso, conseguiu o Maluf. A atual situação do Teatro de Oficina é uma situação de luta para não somente preservação do seu espaço, mas ampliação do seu espaço. Nós estamos, você sabe, no momento, nós temos que levantar no prazo de 20 dias uma quantia de dinheiro, porque a nós é bastante grande, porque nós queremos comprar esse espaço. Nós estamos há 20 anos nesse espaço. E nosso vizinho, o Baú da Felicidade, que está comprando o quarteirão todo, quer essa área também, quer comer essa área também. Mas nós não estamos interessados nisso. Bom, então você respondeu que o Silvio Santos não sinaliza nada positivamente. Nada positivamente. A última sinalização do grupo, que já é o grupo Silvio Santos, porque o Silvio Santos nem sabemos, né, o estado dele de fato. Né? Porque dizem que tá gagá, mas dizem isso de todos os velhos. Sim. Nós já estamos ficando velhos, já somos gagás. Mas agora virou uma corporação, isso que você mas é o Grupo Silvio Santos, que é uma corporação de mídia e financeira. Tudo por dinheiro, né? Aí a última sinalização dele foi no dia que casamos, que eu e Zé nos casamos, que foi no dia 6 de junho. Aí de manhã, às 8 horas da manhã, tocou o oficial de justiça com... Não é uma intimação, porque eu não estava... Mas enfim... Uma reclamação.
que a gente não podia, porque a gente ganhou de presente a árvore, o IP da Fernanda Montenegro, da Fernandinha Torres, que está plantado ali, quase em frente ao portão aqui do terreno. E a gente queria plantar, ela falava, a primeira árvore a ser plantada no parque. Aí deu na Mônica Berg, pronto, eles entraram na justiça que a gente não pode. Qualquer coisa que eu fizer lá, eu tenho que pagar 200 mil reais. Meu Deus. A sinalização é a pior possível. É a pior possível. Mas, ao mesmo tempo, existe uma vontade pública que se faça ao parque. E tem muitos apoios. Ótimo. Tem muitos apoios, inclusive da ministra da Cultura, da Margarete. Ela veio aqui conhecer o projeto, saber como é, né? Para ver como é que pode fazer, o que pode fazer, de fato, para resolver o assunto. Porque são 40 anos. 40 anos que ele tenta construir uma coisa aqui e não consegue. E não vai conseguir, por 80. Tomara. Enquanto eu estiver vivo, não vai conseguir, porque a gente judicializa e judicializou, eles não podem fazer nada. Que aqui é tombado. Tenho certeza que vocês vão ganhar essa peleja. Eu acho que esse parque tem que acontecer, não tem mais jeito. Vai acontecer. Esse terreno, aquela tua área que você fazia lá com verde, a ideia é prolongar ela. Celso, não seja sonhador, ninguém vai te dar isso aqui Mas de eu graça. sou Não adianta. Não é de graça. Você vai ficar sonhando. Alguém sabe que alguém vai dar a você, ou não é porque o terreno não é meu, é mim. Porque esse terreno está tão difícil de mim, que hoje eu não teria nem interesse em construir. Eu posso construir, mas não teria, como tinha antes. Mas quem vai dar isso para você? Ninguém vai dar, nem prefeitura, nem governo, ninguém vai dar, não sonha. Deixa de ser artista, não sonha. Ô Marcelo, e como é que está a cena de teatro aqui em São Paulo e no Brasil, tendo como espelho esse momento que você falou aí, desse caldeirão do final dos anos 80, 90, a cena está forte, ela tem produzido? A cena de teatro está muito forte. São Paulo está com muito público. Teve épocas que os teatros andavam vazios. Tem a ver com o público represado da pandemia ou já era antes? Antes da pandemia já estava assim. Teve uma coisa quando o Bolsonaro foi eleito, começou a luta, começou o desmonte da cultura que ele provocou, o público reagiu. O público reagiu e começou a frequentar teatros, shows, começou a encher, porque viu que estava desmontando a coisa e ia perder tudo, né? Porque aí teve a pandemia no meio, que os teatros fecharam, né? E depois da pandemia, óbvio que o público veio mais ávido. E também está tendo, o público está bom e a produção também está boa. A produção eu acho que está boa. Aqui, quer dizer, eu não frequento tantos teatros porque eu estou sempre aqui, né, trabalhando. Então, na hora do teatro, normalmente eu estou trabalhando. Né? Mas vocês se conversam. Conversamos, a cena é forte. Eu converso principalmente com os grupos que eu já conheço, de certa forma, da minha geração, Paula Patões, Teatro de Incêndio, Sátiro. E todo mundo com público? Todos com público. Que bom. Todos com público. O Sesc também criou muito público, né, de teatro. O Sesc foi muito importante para a criação do público de teatro, assim, com o trabalho que ele faz desde os anos 80. Com preço acessível. Com preço acessível. A gente não faz um preço caro. A peça em cartaz é R$60, 60 e 30. Barato. Porque também é um público que vem aqui, é um público mais ávido e tinha um público muito jovem. Né? Agora esses jovens também já envelheceu, vieram outros jovens e já tem um público mais variado ainda. Né? Porque tem aquele público, é engraçado aqui, porque vem o avô com o filho e o neto. Vem todas as gerações da família, de repente, assistir aqui as peças. Parece show do Rolling Stones, né? Essas coisas assim, que vão todas as gerações assistir, sabe? Quem tem 80 anos quer ver e quem fez 18 quer ver também. Então é uma coisa que... A gente fica contente porque a internet, então, não roubou público, né, de vocês. Não, a internet está dando muito público ao vivo. Olha, porque também tem uma coisa, o que é ao vivo é ao vivo. A primeira vez foi em 2001. A gente começou a transmitir pela internet. Isso nos fez ganhar público. Ao invés de perder, mais gente veio ver ao vivo. Porque o ao vivo é aquela coisa única.
né? A sensação de estar numa coisa ao vivo, num show, numa peça, é único. Você vê tudo, você percebe tudo, você percebe sutilezas que sensações. É sensorial, precisa. Né? E o teatro é assim, o teatro é sensorial, seja ele pelos olhos e ouvidos, porque o teatro pega muito pelo ouvido, né? Afinal é um texto que a gente acaba falando, né? Sim. A literatura que entra em você. A literatura que está no corpo, exatamente. Mas essa literatura também tem um entorno que é maravilhoso, a luz, as marcações, a reação do público. A reação do público, um improviso ou outro, uma brincadeira, né? Uma coisa que acontece ao vivo. Só pode acontecer ao vivo. Você está ao vivo ali, alguém fala mais alto, você leva em conta, um telefone toca, ou uma criança chora. E vocês, em especial na oficina, fizeram muitas experimentações, né? Nas bacantes. A gente tinha uma coisa desde que eu estreiei, porque o Zé, ele nas bacantes, ele sempre, quando eu cheguei, ele sempre mostrava o trabalho do Graça e Senhor. Graça e Senhor era uma peça que fazia junto com o público fazia. Então, tinha uma série de exercícios de teatro, uma série de coisas que o público participava também. E quando a gente estreou, principalmente no Hamlet aqui, começou a ter uma interação maior com o público. De chegar, de falar, de brincar com o público, de botar o público em cena. Desde o Hamlet. Bacante mais ainda. Bacante chegava a tirar a roupa de um. Mas quando fala em situações sensoriais, está falando coisa desse tipo. Também. Meu Lorde, ele está indo para a alcova da mãe. E eu me escondo atrás da cortina italiana para espiar a cena. E como o senhor mesmo disse, e disse com muita esperteza, que nesse encontro haja alguém de plateia que possa espiar, escutar muito bem, no melhor lugar. O coração materno é parcial por natureza. O diálogo, garanto, ela vai reprimi-lo sem dó. Até logo, meu soberano! Polônio! Deixa eu te fazer uma provocação, Marcelo. Eu vou falar o nome de 3 pessoas aí da cena do teatro no Brasil. Eu queria saber o que vem à mente quando eu falo o nome dessas pessoas para você. Vamos ver se vem alguma coisa à mente. Pode não vir. Plínio Marcos. Plínio Marcos é incrível. Eu fiz 2 peças dele. Eu fiz o Assassinato do Anão do Caralho Grande, que é uma peça sobre a vida no circo, bem engraçada, e fiz Navalha na Carne. Eu dirigi as 2. Ele é um grande poeta, dramaturgo. Quer dizer, Navalha na Carne, apesar de ser aquela coisa tão estúpida, esdrúxula, né, aquele linguajar, é de uma poesia incrível. Você vendo a peça, o ritmo que ele tem da fala é um ritmo de poesia, é maravilhoso. Era aqui atrás, a gente fazia para 100 pessoas, o espaço cênico era aqui, era de 4 metros. Assim. Hoje foi um dia de lascar. Ai, eu adoro esse nome, Neuza Sueli. Eu tenho malandragem pra dar e vender. Eu andei pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Só peguei um trouxa. Quando eu digo que faço uma coisa, eu faço mesmo. Nem que me lasque todo. Que loucura divina! Puxa uma palha e te deixa aí na tara. Tá gostando? Eu tô louca de vontade de você. Eu não quero ouvir um pio contra a maconha. Dá uma zoeira legal. Bichona mala, não? Que loucura divina! Seu safado! Ai, você me paga, só você vai ver! Eu vou te arrancar os olhos. Não, pelo amor de Deus, não, Neuza Sueli. Às vezes eu chego a pensar. Será que eu sou gente? Eu tenho uma lembrança emotiva com o Plínio, porque eu era adolescente nos anos 80, e morando na periferia, eu vinha de metrô no Centro Cultural São Paulo. E lá estava o Plínio vendendo livros. Vendendo seu livro. E depois eu assisti uma peça que foi premonitória, né? A Mancha Roxa, que foi um pouquinho antes do surgimento
da AIDS, né? Que já foi no surgimento da AIDS, mas não era tão popular. Né? Exatamente. Não, eu conheci o Plínio. Ele, no início, assim, estava sempre com o Zé, ele vivia assim, como o garoto do Zé e tal. Eu me lembro num dia que, quando a gente fazia Cacilda, era aniversário da Cacilda, e aí tinha uma reportagem aqui, várias pessoas dando entrevista sobre Cacilda, e o Plínio veio falar sobre Cacilda. E eu acho que foi naquele momento que a gente se olhou e ele me viu como uma pessoa de teatro. Olha. Que começou a ter era uma outra coisa, sabe? Ele começou um outro olhar. E eu fiz as peças depois dele ter morrido. Então, ele não viu minhas montagens, os filhos viram. O filho gostou muito da montagem. E permaneceu o legado dele. E está ali. E eles adoraram. E eu acho que assim, o Plínio Marcos tem que ser muito feito. Mas hoje em dia está difícil de fazer o Plínio Marcos. Se eu fizer a Navalha, a última vez que eu fiz Navalha na Carne, eu fiz para estudantes. Depois as pessoas olhavam para mim como se eu fosse aquilo. Porque está tendo uma coisa que é assim, as pessoas, principalmente jovens, olham tudo literalmente, eles não estão interpretando aquilo que estão vendo, sabe? Aí no final eu falei, gente, eu não sou isso, eu sou um ator, estou fazendo um papel. Né? Que, inclusive, assim, era uma peça violenta, mas eu conseguia fazer sem demonstrar, quer dizer, a violência, em vez de dar tapa nela, eu procurava colocar no texto a violência. Então, o máximo que eu pegava ela no cabelo, ajoelhava ela, dizia que ia bater, essas coisas. Eu falava, não preciso bater, né? A Silvia, que eu amo. A segunda provocação, você já começou a falar, mas eu já tinha pensado nessa pessoa. Cacilda Becker. Cacilda Becker. E Cacilda Becker eu já não conheci, né? E foi muito importante. Até eu sou coautor da peça. Vamos dizer que não é uma peça, é uma série. A gente chamava de maxi-série teatral. Porque da época da minissérie, então tinha a minissérie na TV, a gente chamava de maxi-série teatral. Nós já temos 7 peças dessa coisa, ainda tem mais algumas. Dá para fazer mais algumas. Mas isso aí dá noção da importância da Cacilda. Porque o Zé pegou todo o repertório dela, toda a vida dela. Ele fez a vida dela assim, como uma novela. Uma coisa que vai acontecendo. E eu conheci a Cacilda a partir da pesquisa, porque eu fazia pesquisa com o Zé. A pesquisa de foto, eu ia buscar fotos, declarações dela na televisão, o que tinha. Deste momento em diante, nós estaremos aguardando ansiosamente as medidas que o senhor ministro Dani Silva prometeu tomar em favor da intelectualidade e da cultura brasileira. Estamos confiantes na sua promessa. Ele nos disse e nos afirmou que o teatro, a partir desse momento, é livre. É preciso, entretanto, que o público saiba que todos os artistas intelectuais do Brasil consideram essa liberdade uma liberdade em favor do progresso e do desenvolvimento da cultura nacional. Eu acabei conhecendo a Cacilda através da pesquisa e através do Zé. Do olhar do Zé. Do olhar do Zé. Né? E eu fiz junto a peça, principalmente o Zé ia escrevendo. Depois eu era o primeiro a ler com ele, eu lia para ele o que ele escrevia. E ali a gente ia criando as rubricas da peça. Entendi. Então eu tenho uma participação nos roteiros de Cacilda, que é muito me orgulha, que é onde eu sou dramaturgo, onde eu trabalhei como dramaturgo, mas eu trabalhava nesse sentido de eu pegava aquilo que estava escrito, aí eu procurava ver o que estava acontecendo, que já é uma visão um pouco de diretor, né? Aí eu procurava ver, eu falava, está acontecendo isso, olha, está virando santo, agora está fazendo... Nisso aí o Zé, aquilo estimulava o Zé e a gente criava as rubricas. Maravilha. Que são complicadíssimas. Com vocês, em Borboleta Negra, Cacilda Becker.
E a última provocação, Zé Celso Martinez. Eu amo. Isso é o amor da minha vida. Não tem nem ele é tudo. Dá para imaginar o tamanho dele? Não sei. O Zé... Porque aí todas essas figuras são figuras que eu conheci pelo teatro. O Zé eu conheci na vida. Eu vivi com o Zé. Eu vivia com o Zé, eu morava com ele. Quando pegou fogo, eu estava em casa. Eu fiquei com o Zé até o último momento ali. O Zé me ensinou tudo. Eu não vou dizer tudo porque a gente aprende pela gente mesmo, né? Muita coisa. Mas se eu sei fazer teatro é por causa do Zé. Também da Catherine Rias, que era a grande parceira dele no teatro. Até tem momentos que você vai ver escrito que tinha eu, Zé e Catherine, mas ninguém. E um teatro a ser construído e um repertório a ser feito. E eu, sei lá, eu nem sei dizer muito do Zé, porque normalmente as pessoas olham o Zé Celso, aquela figura, mas o Zé era a pessoa que vivia comigo, que era frágil, tinha problemas de saúde, que era muito humano, muito amoroso. O Zé era muito amoroso, é impressionante como o Zé sabia dar atenção às pessoas. Claro, ele exigia atenção também. Mas ele sabia dar atenção às pessoas, sabia olhar a pessoa e ver se a pessoa estava bem, estava mal. Né? E fora o diretor esplêndido, porque o que o Zé fez, eu não vi no mundo nada igual. Eu vi bons diretores, excelentes, mas o que o Zé conseguia era diferente, porque o Zé ele tinha a cultura da incorporação também. Porque no Brasil a gente tem essa cultura da incorporação, que o dionisismo era uma religião de incorporação. Esse lado dionisíaco, esse lado religioso, de religar, não no sentido tem os dogmas de igreja, não é igreja, porque a igreja cria dogmas para ter seguidores. E o teatro ele desfaz os dogmas. Ele derruba os dogmas. A gente não pode ter dogma, porque a gente é obrigado a encarar tudo, né? A encarar todo tipo de coisa. Se você fizer uma peça que, sei lá, pena que ela seja uma puta do John Ford, que é um incesto. Sim. Você tem que viver aquilo. Não vou dizer que eu vou foder em cena, mas eu tenho que entender o que é a cabeça de um incesto. Se for um personagem que é um pedófilo, você vai ter que entender a cabeça do pedófilo. Se for um nazista, um assassino... Menos do que isso é artificialismo. Né? Você vai ter que entender o que é aquela pessoa, sabe? Então, os dogmas não podem existir no teatro. Então, mas o teatro tem o sentido religioso de religar o público, religar o ator, né? Através da interpretação. E a incorporação não é igual à incorporação que tem na Umbanda ou no Candomblé. Não é mais do que mexer na nossa própria loucura e da gente, nossos próprios trânsitos. Na nossa esquizofrenia. Nos nossos trânsitos, no que a gente precisa mexer na cabeça da gente, porque a cabeça da gente não é só racional, olhando para frente e projetando um futuro que seja. Não, a cabeça da gente é mais complexa. Né? Ela tem de tudo ali dentro, é um mundo. Né? Então a gente tem que entender o que é a cabeça humana, como é que são os pensamentos desses personagens. Né? Quem estava de fora, como eu, não estava assim ligado ao Zé Celso como você estava, teve uma pálida noção do tamanho dele quando aconteceu a tragédia e o que as pessoas falavam dele. Exato. Até hoje. O que falavam e como falavam. Né? A Regina Casé deu um depoimento que... ela veio aqui, ela chegou aqui, o corpo do Zé nem tinha chegado ainda. A Regina
Regina chegou e sentou ali, ela ficou me cuidando. E não foi só ela, né? Não foi só ela, foi só ela. não, foi de tudo, tinha de tudo. Voltando à coisa do Zé, que eu entrei no teatro dele. Talvez o Zé estivesse num ponto, como diretor de teatro, assim, talvez o maior do mundo. Ninguém faz. Ninguém. Achou o tamanho dele. Ninguém no mundo faz do jeito que ele fazia, levando em conta a incorporação, dionisismo, candomblé, umbanda, preste, era tudo junto. Ele comeu de tudo, né? Ele aprendeu com Oswaldo de Andrade a ser antropófago. Aí, a antropofagia do Oswaldo de Andrade, né? É impressionante o que ele fazia como teatro. Ninguém faz. Eu penei na mão dele. Não foi só carinho. Não foi só carinho, não. Principalmente no Hamlet, que era uma peça difícil. E eu começando, né, e ali era um massacre. Assim. Depois também eu reagi próprio muito... de quem é energético, né? Que tem energia. Né? Bom sentido. No bom sentido. Não, era um massacre, mas um massacre para fazer o ator. É o que ele falava, de botar o ator na bigorna e malhar. E ele fez bastante isso. Ele começou com teatro com quantos anos, hein? Olha, em 58 ele tinha 21. No interior de São Paulo, se não me falha a memória? Bom, no interior, se você pensar, ele já fez teatro desde criança. Ah, tá. Ele fazia no quintal de casa. Que ele disse que a primeira peça dele foi abrir o pano, aí era uma pessoa fumando, aí fechava o pano. Mas foi a primeira peça dele em Araraquara. Então a irmã dele, a Ana Maria, que morreu há pouco tempo também, morreu logo em seguida. Ela fez um grupo em Araraquara. Ela foi uma das grandes responsáveis pelo Zé fazer teatro. Ela estimulou, ela era mais velha, ela levou o Zé ao teatro. O Zé me disse isso uma vez, que foi ela a primeira. Então o Zé sempre fez teatro. E continua fazendo com o legado dele, né? Tanto o legado físico, que é esse teatro... Que me perguntaram assim uma vez, no dia que ele morreu, alguém, um repórter me perguntou o que o Zé, qual é o legado do Zé? Eu abri a porta e falei, olha, isso aqui é físico. E você poderia ter apontado para você também. Claro. E para a trupe de vocês. E para todo mundo que trabalhou com ele e aprendeu a fazer com ele. Né? Aprendeu a maneira de fazer com ele. Essa usinagem insensata! No meu corpo, ninguém toca! Ou pode ser só um alarme falso? E eu fiz tudo explodir! Para dar um fim no juízo de Deus. Você está otimista com o futuro da oficina? Sim, eu sou um otimista realista. Sabe? Porque assim... Eu falo a mesma coisa. Eu sou um otimista. Bom, se eu estou aqui há 37 anos, é porque eu acredito em alguma coisa que tem que ser feita. Eu fui um otimista que chegar num terreno baldio e ver que podia fazer um templo tão maravilhoso como esse. E é um templo isso. E, ao mesmo tempo, eu sou bem realista, porque eu fiz muitos projetos para a oficina durante muitos anos. Era eu que fazia os projetos, eu que produzia, eu que sentava, que era o produtor. Né? Eu trabalhava com outras pessoas, com outros produtores, mas eu dirigia a produção, eu dirigia durante muitos anos. Então, isso me deu uma noção da realidade de fazer teatro. Muitas vezes, assim, as pessoas falam, não tem dinheiro para fazer, tem só 200 mil reais. Eu falei, vamos fazer com só 200 mil. Que não é só 200 mil, é um apartamento. Se você pensar... Isso é mais do que resiliência, né? É resistência. Eu como o Zé, eu não gosto muito de resistência. Uma que eu acho que tem que ser irresistível. Então, resistência já fica assim, se é irresistível... É sedutor. E o Zé falava da reexistência.
Então você tem que fazer, você tem que reexistir novamente e descobrir como existir. Um negócio eu falei há pouco tempo no bailado que eu dirigia, o bailado do Deus Morto, Flávio Carvalho. Eu tentei fazer um meme com o Zé, uma coisa assim de vídeo. Depois eu pedi para tirar, eu falava que mais do que fazer uma homenagem, assim, a minha grande homenagem é continuar fazendo teatro. Aonde o Zé queria viver. E talvez aí exista a imortalidade, né? Eu acho. Na continuação dele com isso e com pessoas como você. Imortalidade, nesse sentido, é eterno. Ele é eterno, que ele fazia uma coisa eterna. Por enquanto tem gente falando assim, faz bacante de novo. Eu até pensei, mas eu fiquei em dúvida, porque quem faria Tiresias? Só duas coisas têm valor na vida: comida, bebida. Comida, bebida. Comida, terra. Deus, a terra. Dê-me terra, tua velha conhecida, que você chama pelo nome que te apraz, pois com comida sólida ela dá de mamar, ela dá de mamar, ela dá de mamar pros mortais. Marcelo, eu volto a dizer, muito agradecido, e nós temos aqui um presente para você. Gostaria que você olhasse, porque nós escolhemos essa gravura pensando na luta que vocês tiveram para montar o Teatro Oficina e manter o Teatro Oficina. Aí, ó. Aqui, ó. Que maravilha. Havia um muro e não tem mais, porque vocês passaram com o seu nome aí. Que lindo, foi emocionante. Tá Laerte, maravilhosa. É outra expressão literária que incorpora, como você falou, né? Que lindo. E Evoé, ao Grupo Oficina, a trupe que agora é capitaneada por você, eu tenho certeza que Zé Celso não poderia ter escolhido. Por mim e por outras pessoas também. Mas vida longa para vocês. Somos uma associação, então é assim, não é um teatro que é meu. É um coletivo. É um coletivo que manda aqui, sempre foi. O que eu tenho eu sou herdeiro das coisas do Zé, isso sim. Aí toda a obra dele, toda coisa que tem a ligação com o Zé é comigo, diretamente, não é? Mas o Teatro Oficina, ele é uma coisa, já era uma coisa coletiva. Sempre foi. E aqui trabalha o Zé chegou a trabalhar com quase 3.000 atores durante a vida, que é muito, né? Se você pensar. Então, eu acho que o legado do Zé está com muita gente. O legado no sentido do teatro que ele fazia. É claro, tem umas pessoas que fizeram mais, que aprenderam mais. Outros fizeram menos. Cada um deu a sua contribuição. Mas cada um deu a sua contribuição e aprendeu o que dava. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, tivemos aqui com o Marcelo Drummond uma conversa emocionante, uma conversa que aponta para o futuro, não apenas para o passado, e toda certeza que o Teatro Oficina vai continuar firme e forte. Vai. Até o próximo encontro literário. Eu era um pouco da tua voz violenta, Maldoró, quando os cílios do anjo verde enrugavam as chaminés da rua onde eu caminhava, e via tuas meninas destruídas como rãs por uma centena de pássaros fortemente de passagem. Ninguém chorava no teu reino, Maldoró, onde o infinito pousava na palma da minha mão vazia, e meninos prodígio eram ser viciados pela alma ausente do Criador. Havia um revólver imparcialíssimo
vigiado pelas amebas, no telhado ruído pela urina de tuas borboletas. Um jardim azul sempre grande deitava nódoas nos meus olhos injetados. Eu caminhava pelas aleias, olhando com alucinada ternura as meninas na grande farra do canteiro de insetos baratinados. Teu canto insatisfeito semeava o antigo clamor dos piratas trucidados, enquanto um mundo de formas enigmáticas se desnudava para mim em leves mazurcas. Vem ébrios, menino de Zeus, Dionísios vem das montanhas da Frígia, pras amplas ruas da Grécia, dos Brasis. Poder,